Ser um cristão requer que eu me mova de compaixão para com todos aqueles que na estrada da vida eu encontre. E eu, movido por compaixão, o dínamo do amor, eu devo ajudar todo aquele que eu encontrar. Infelizmente, nós vivemos uma época que muita gente se diz cristã. Ela diz, olha, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. Mas a maioria não deixa de ser simplesmente religioso, como o sacerdote do texto e como o levita do texto. São pessoas ativas nas coisas do templo, são pessoas que não se afastam do templo, que se envolvem com toda a atividade e às vezes com o ativismo religioso, mas que ao encontrar o necessitado, ao encontrar o triste, ao encontrar o enfermo, quando encontra aquele que está sem forças, desanimado, eles passam de largo. Passam de largo. Não são poucos os religiosos que têm interesse no que a pessoa tem, e por isso surge a teologia da prosperidade, como fixando metas para o alcance de bens, o alcance de recursos, o alcance de patrimônio agigantado. Até porque o que prega essa teologia tem muito interesse em alcançar o seu bolso. Ele tem interesse em crescer, e o seu crescimento é o crescimento dele, porque não tem uma teologia dessa que não se fundamenta primeiro no toma lá da cá, na negociata com Deus e na negociata com os irmãos. Esse tipo de gente passa a ser tão egocêntrica que, apesar de receberem títulos supostamente espirituais, pastor, bispo, missionário, profeta, apóstolo, evangelista, são títulos que eles recebem, porque estas nomenclaturas designam estatura dentro, ou escalão dentro das denominações religiosas. Contudo, na Bíblia, isso não é graduação, como se estivesse num quartel, no exército, e um é soldado, cabo, sargento, não. Ministério na Bíblia é serviço. Quando você lê sobre o ministério, quando se trata de um apóstolo, nós estamos falando de um homem tão pequeno no seu ego, entendeu? Tão esvaziado de si, que é alguém que vive para o Senhor. E ao viver para o Senhor, serve os seus irmãos. A diferença está aqui. O título me eleva diante dos olhos dos homens. O ministério me põe para baixo. De sorte que, quando você vê o ministério pastoral não é uma graduação que põe um homem e faz dele um papa para comandar e mandar nas outras pessoas. Não. O ministério pastoral é um serviço que alguém vocacionado por Deus exerce para a igreja, para os outros. Então, ministério, segundo o Evangelho de Jesus, é serviço, certo? Segundo a tradição humana religiosa, é graduação, é posto que o sujeito vai galgando. E nós precisamos entender isso para que não haja em nós esse sentimento de crescer sobre os outros, mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e se fez homem, e achado na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que sentimento tinha nesse sujeito. Olha que coisa tremenda. O sujeito é Deus, está entronizado nos céus, mas não tem por usurpação ser igual a Deus. Ó,
eu abro mão da minha divindade, eu me esvazio da divindade, eu vou me fazer homem para entender os homens, para falar a linguagem dos homens, para sentir o que o homem sente, para viver na pele de homem, a fim de poder ter respostas humanas. Porque as respostas que Cristo nos traz não são respostas, como alguns dizem por aí, sobrenatural. Não, as respostas de Cristo são respostas naturais à vida humana. Porque se fosse sobrenatural nós não entendíamos. Se Jesus viesse falando mene, mene, tekel, ufarsim, nós não entenderíamos. Porque eram línguas estranhas a nós. Mas ele veio falando a linguagem humana, ele veio conversando das dores humanas, dos sentimentos humanos, das calamidades, dos espinhos, dos cardos, das dificuldades. Ele foi experimentado nos trabalhos, diz o profeta Isaías. A sua mão foi calejada, ele soube o que era sofrer. E tem um detalhe, ele aprendeu a obediência. Aprendeu porque estava na condição humana. Aprendeu a obediência dentro das dificuldades e dos sofrimentos. E dentro de tudo aquilo que viveu na terra, ele obedeceu a Deus. Viveu para Deus. Olha que coisa interessante, para ser o exemplo para nós. De sorte que se tornar um cristão não é ser meramente um religioso, ter um título religioso, ter um posto religioso. Não, isso não é ser cristão. Não é ser membro com uma carteirinha e dizer, olha, eu desci ao batismo tal dia, está aqui a carteirinha. Não, por isso mesmo os amigos de Jesus nem adotamos carteirinha para membro. Não tem valor nenhum para nós. Porque ser um amigo de Jesus é ser alguém que faz o que Jesus mandou. É ser alguém que faz a vontade de Jesus. Consequentemente, nós encontramos na parábola do bom samaritano a história de homens religiosos da mais alta graduação, que era o sacerdote, superando a ele em termos sacerdotais só o sumo sacerdote, que era o sacerdote, 2 sacerdotes, mas que não deixava de ser um sacerdote que era mudado anualmente. Entendeu? Então, passa por ali. Esse sacerdote, vamos dizer, ele decorava a Bíblia, o Antigo Testamento. Tinha todo um dogma para ser seguido. Se exercitava nos rituais do templo, nos rituais do sacrifício, nos rituais das leis cerimoniais judaicas. Era um homem que até para falar o nome de Deus eles tinham todo um respeito. Alguém diz que a saudação deles na praça, quando se encontravam, era tão demorada que chegava perto de 20 minutos. Uma saudação, tudo para mostrar a sua dedicação a Deus. E esse sujeito, quando passa por uma estrada que tem um homem caído, que tinha acabado de ser espancado, estava todo machucado, desmaiado, quase morto, ele simplesmente olha com o canto do olho e vaza, vai embora. De que vale a sua religião? Qual o valor da religião? Neste caso, não vale nada. Não tem valor nenhum. Mas deixa. Ele foi embora, passa mais alguém. A estrada da vida é uma estrada de circulação constante de pessoas que vêm e vão na vida da gente. É uma estrada que a gente se encontra a todo momento, o tempo todo. Gente antiga na nossa vida, gente nova na nossa vida, gente boa na nossa vida, gente ruim na nossa vida, gente que nos abraça, gente que quer distância de nós, gente que nos beija, gente que cospe em nós, gente que fala bem de nós, gente que fala mal da nossa vida, gente que nos ajunta e gente que nos joga no chão. Essa é a verdade, a estrada da vida é assim. Mas Jesus está interessado em passar uma lição para como eu,
cristão devo proceder na estrada da vida. E a primeira coisa então que Jesus mostra é que diz, não adianta tu galgar o mais alto posto da religião, se não houver dentro de ti o principal, que é a essência, é o oxigênio do reino de Deus, o amor. Porque a gente até pode galgar posições dentro da religião, estando vazio de amor. Aliás, alguns galgam essa posição com muita politicagem. Alguns galgam através de dinheiro. Outros galgam através de habilidades, fazem cursos diversos, entendeu? E vão lá, mas tem toda uma sabedoria intelectual, mas vazios de amor. Vazios de amor. Tanto que para eles, os que vão, não devem nunca mais voltar. Eu tenho um amigo que foi pedir, acho que a esposa foi pedir uma visita, ou ele, para um pastor. O pastor disse, não é mais da minha igreja. Meu Deus do céu, que cristão sou eu quando uma placa denominacional impede de eu ajudar alguém? Que cristão sou eu que não posso ajudar o católico, o espírita, o macumbeiro, que não posso ajudar o assembleiano, o batista, o protestante? Que cristão sou eu que não consigo socorrer alguém que não é de dentro do meu quadrado? Um falso cristão, um cristão sem vida, um cristão vazio de Cristo, um cristão sem o Espírito Santo. Porque Cristo não tinha barreira. Ele ajudou judeus e gentios, pobres e ricos. Quando eu olho a Bíblia, Jesus na porta de Jericó, nunca esqueço disso. Jesus junto à porta de Jericó, ele atende um sujeito que queria ver ele. O sujeito era muito pobre, era um mendigo. O Bartimeu, esse sujeito cego, ele clama, estava lá esmolando, diz a Bíblia, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles mais elitizados que estavam por ali olharam e disseram: cala a boca, cego, não estás vendo que Jesus não tem tempo para ti? Não estás percebendo que Jesus não vai te ouvir, Ele não vai te atender? E é exatamente nesse momento que Jesus: tragam ele aqui. Porque com Jesus não tem essa, não tem frescura. Jesus não tem rico e pobre. Para ele o ser humano tem valor. Você tem valor. Você é importante para Deus. Você é alguém especial para Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus não está nem aí para o teu dinheiro. Jesus não está nem aí para a tua riqueza. Ele não quer nem saber se a tua casa é um barraquinho com lona preta ali, ou se você mora numa cobertura do mais alto valor aqui da cidade. Ele não está por que você tem. Jesus ama você. Oh, glória a Deus. O cego Bartimeu disse: Jesus. E ele disse: traga o cego aqui. O que tu queres? Eu quero ver. Ele disse: vê, a tua fé te salvou. E o cego viu. Aí vai o cego feliz para casa, certo? Jesus entra no meio da cidade de Jericó. Dentro da cidade, na porta ele atendeu um pobre. No meio da cidade. O Lucas teve o cuidado, de escrever essa coisa aí para ficar bem claro. Lá no meio da cidade, um homem rico. Poucas vezes o evangelista destaca os bens de um homem, mas nesse caso era importante para mostrar que Jesus não faz acepção de pessoa. Na entrada da cidade ele atende um mendigo. Dentro da cidade ele atende um homem rico, porque também tem pobre que pensa que Jesus não gosta de rico. Tem irmãozinho que ele é pobrezinho, ele pensa que Jesus tem alguma raiva de rico. Eu quero dizer que Jesus ama o rico como ama o pobre. Como eu disse, Jesus não olha o que a gente tem, o que a gente possui. Aliás, para ele isso é banalidade. Ele é tão preocupado com riqueza que ele nasceu na cocheirinha de uma estrebaria.
Foi lá, primeira caminha de Jesus era o comedor da vaca. Entendeu? Eu estava numa palhinha lá e ele embrulhadinho, bota ali. Entende? Nós já vamos atender. Dali tiraram Maria e levaram para casa. E em casa envolveram ele em panos. Entende? Uma casa de parente de Maria e José, uma casa de parente de José. Lá em Judá, no tempo do recenseamento. E aí o menino está lá em casa. Entendeu? E Jesus não está nem aí, ele viveu pobre. Mas também não desprezou um rico que quis hospedar ele. Ele esteve lá, ensinou o rico. Por exemplo, no caso do Zaqueu, rico, homem rico, dentro da cidade de Jericó, chefe dos publicanos, entendeu? Ele chega lá e o Zaqueu quer ver ele. O desejo é o mesmo do Bartimeu. Acontece que o Bartimeu queria ver aqui fisicamente. E o Zaqueu queria ver dentro do processo de quem é ele, como é ele. Se eu pudesse falar com ele. E Jesus vai e atende o Zaqueu também. Porque diz que queria ver quem era Jesus. E Jesus vai lá e atende o Zaqueu. Então veja que ele atende pobre e rico da mesma maneira. Amém? Ora, o religioso que está no topo da cadeia hierárquica, na sua percepção, é um grande líder, dirige uma grande igreja, e ele agora é o chefão, o presidente da convenção estadual, ou o presidente da convenção nacional, ou o presidente mundial, que vê o caído meio morto, e não o ajunta. Eu vou dizer para vocês nessa noite o que ele é. Ele é nada. Ele é nada. Conforme as palavras de Jesus ao anjo que se perdeu na igreja apocalíptica de Laodiceia, ele é um pobre, miserável, cego, nu, que não se enxerga, que não sabe o que tem, que não sabe aonde vai chegar, que não tem nenhuma noção da sua vida. Por aquela mesma estrada passou o levita. O levita, sujeito que cantava no templo. Ele não é levita porque cantava. Ele era um levita que cantava. Entendeu? Botaram aí agora o nome de levita para todos os cantores. Isso não é verdade, não. Entende? Tinha levitas que cantavam. Tinha levitas. A profissão do levita, instituída na lei mosaica, tinha como funcionalidade mudar o acampamento, o tabernáculo de um lado para o outro. Depois do templo, a função deles era trabalhar no templo, a limpeza, a manutenção, o manusear os utensílios do templo, o lavar as peças do templo, o cuidar do local da arca, o cuidar da montagem do véu, e assim sucessivamente, substituir peças dentro do templo. Ele era um trabalhador do templo. O que supostamente, você já ouviu falar de Carola? Não é a vovó Carola que vende torta. Carola, aquela pessoa que não sai da igreja, está todo dia na igreja, entendeu? Está ali todo dia, entende? O levita estava ali todo dia. O que a gente espera de uma pessoa que está todo dia na igreja? Que no mínimo essa pessoa saiba tudo de Jesus. Vocês concordam? Alguém que, domingo à noite está na igreja, domingo de manhã, começa domingo de manhã, entendeu? Domingo à noite de novo, segunda oração, entendeu? Terça novena, quarta campanha da fitinha não sei das quantas, quinta, entende? A busca da rosa ungida, eu tenho que achar motivação para estar lá, entendeu? Sexta-feira, entende? Óleo de Jerusalém sobre a cabeça, sábado, corredor de fogo, entendeu? E aí vai, entende? Tá todos os dias na igreja. O que a gente espera dessa pessoa? Que ela tenha aprendido tudo de Jesus. E como tem aprendido tudo de Jesus, a gente espera que ela aplique na estrada da vida, no caminho da vida, o aprendizado do Cristo. O levita, a gente esperava isso dele, mas ele encontrou o homem também, caído, meio morto, mas passou e foi embora. Passou de largo.
foi embora, não fez nada, só dando a indicação de como um sujeito pode se envolver com as coisas de Deus e esquecer Deus. Porque quando eu esqueço o meu semelhante, quando eu deixo de abençoar o meu semelhante, quando eu deixo de ajudar o meu semelhante, quando eu deixo de consolar os tristes, de abraçar o que está desprotegido, quando eu deixo de estender a mão para colocar em pé o que caiu, quando a tua dor não dói em mim, quando os meus sentimentos não me movem para te ver melhor, quando o meu amor, ele não foge do âmbito da minha aproximação, no sentido da minha casa, quando o meu amor não ultrapassa a fronteira do muro da minha casa, quando eu não sou levado a chorar com os que choram e a me alegrar com os que se alegram, quando eu não tenho nada de sentimento em favor do outro que está na estrada da vida, que eu encontro, mesmo que eu nem saiba o nome dele, que eu nem nunca tenha visto ele na minha vida, se o meu amor não me move a ter prazer no bem dele, a minha religiosidade não vale de nada, a frequência aos cultos não vale de nada. Entendeu? O estudo da palavra não tem valor nenhum. A pregação é vazia. Entendeu? E olha que tem gente que decorou a Bíblia toda. Decorou. Mas não ajuda. Não socorre. Não abençoa. Jesus usou a figura de um samaritano. Ele estava falando para judeus. Para o judeu, falar bem de um samaritano era arrumar briga. Era horroroso para o judeu ouvir falar bem de um samaritano. Jesus inverte o processo, coloca os dois judeus, sacerdote e levita, distante da vida amorosa, distante da compaixão, distante do exercício misericordioso. E ele insere no contexto alguém que eles não gostam, e não podiam gostar porque eles já eram preconceituosos mesmos. E ele coloca então alguém que eles não gostam, um samaritano. E aí ele diz, mas um certo samaritano passando por ali. Você entende o que eu estou passando para você essa noite? Ah? Olha bem o que eu estou te dizendo nessa noite. Um certo samaritano, uma pessoa que não frequentava a igreja, uma pessoa que jamais poderia chegar a galgar alguma posição dentro do sacerdócio israelita, não tem nem que pensar nisso, entendeu? Alguém desprezado, alguém olhado preconceituosamente. Jesus disse, isso aí, ao ver o homem caído, meio morto, aproximou-se dele, aproximou-se, olhou as feridas, pegou da sua bagagem. Ele estava com uma cavalgadura, não sabemos se era um camelo, não sabemos se era um cavalo, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que era uma cavalgadura, é um animal de montaria. Entendeu? Ele vai lá, tira das mochilas que está no seu animal, tira lá vinho e azeite. Com o vinho ele faz a asepsia da ferida, e depois ele bota azeite para amenizar o ardor. Ele enfaixa, faz tudo, aquele primeiro socorro. E está escrito que ele faz isso movido por íntima compaixão. Você entende o que é isso? Doeu dentro dele. É um ser humano, está aqui um ser humano. Esse ser humano precisa de ajuda, esse ser humano precisa de socorro. E é interessante que Jesus conta essa história para que nós entendamos que o que conserta os homens é o amor, não é a religião. O que move os homens é a compaixão. Não são as doutrinas, não são os dogmas, não são as posições, não são os títulos. O que leva o homem a cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, é o amor dentro do coração dele. Quem é movido em amor é como Jesus.
Oh, glória a Deus! E ele então, movido por íntima compaixão, ele vai lá, ele esquece de si, ele esquece da sua viagem. Se ele tem uma agenda com horário marcado, já atrasou. Mas o ser humano é mais importante do que a sua agenda. O ser humano é mais importante do que o ponto de chegada da sua viagem. O ser humano no percurso da vida é mais importante do que tudo, irmãos. Deus não está nem aí para mega templo. Deus não está nem aí para materialidade. Deus não está nem aí para se nós vamos ter casa ou não vamos ter casa. Deus está sim dando atenção a nós, seres humanos. Ele colocou em prioridade salvar os homens. Oh, glória a Deus! E Jesus vai lá, o samaritano vai lá, ata as feridas. Depois, olha aqui, isso é amor, tá, irmão? Entendeu? Isso é exercício amoroso. O sujeito pega aquele indivíduo que ele nunca tinha visto na vida antes, que ele não sabe o nome. O homem está meio morto, não está em condição de falar. Ele vai lá num esforço total, coloca o homem em cima da cavalgadura dele, do animal. Ele agora vai a pé. Ele puxa o animal até Jerusalém. Olha que coisa tremenda. Eu nunca vi, mas é um filho de Deus. Eu nunca vi, mas é um descendente de Adão, é meu irmão. Eu nunca vi, mas se é humano, faz parte da minha família. É isso que Jesus quer que nós entendamos. O que nos une não é, como dizem, os laços consanguíneos. O que deve nos unir é a nossa humanidade. O que deve nos unir é o valor que nós damos para a nossa própria humanidade. Se tu sofres, eu sofro. Se dói em ti, deve doer em mim. Se está ruim para ti, deve ficar ruim para mim. Por isso mesmo devemos nos ajudar, devemos nos amar, devemos nos socorrer. A cada um ou outro deve torcer, e não só torcer, mas trabalhar para o bem do próximo. Essa é a verdade. Resultado, ele conduz até Jerusalém. Quando chega lá, o que eu tenho com ele, né? Quando chega lá, ele hospeda o sujeito. Escuta, acho que em 2 dias ele tá bem. Eu vou te dar 2 dinheiros, ou 2 denários. Vou te dar para os 2 dias. E faz o seguinte: se tu precisar ficar com ele mais um tempinho aqui, tu fica. Não manda ele embora. Eu estou indo para lá, mas daqui a pouco eu volto. E quando eu voltar, eu pago o que tu gastou a mais. Põe na minha conta. Põe aí. O que tu gastou a mais, eu vou cobrir. Eu assumo compromisso com você. Mas por favor, não deixa de continuar ajudando esse nosso irmão. Não deixe de ajudar ele. Cristianismo do Cristo. Não o cristianismo como religião. O cristianismo tratando de cristão, imitador de Cristo. Ele requer que a gente tenha esse tipo de atitude e de ação ao longo do caminho da vida. A nossa vida deve ser um percurso de exercício misericordioso, de compaixão, de amor profundo pelo próximo, de atitudes que melhorem a vida do próximo. Nós devemos viver. Quem só busca em Deus para si, ainda não aprendeu o que é ser cristão. Jesus termina no versículo 37, ou no 30, fugiu aqui, ó. No 37, Jesus termina dizendo assim para o doutor da lei, que tinha interrogado Jesus, né? Se você ler todo o texto, a partir do versículo 25, você vai ver que um doutor da lei interrogou Jesus. E Jesus termina dizendo assim: vai
e faze. Vai e age na vida desse jeito aí, porque isso é amar o próximo. Eu quero nessa noite deixar essa palavra para você. Jesus, ao nos salvar e ao nos dar o Espírito Santo, Ele traçou metas que estabelecem nós curarmos os enfermos, consolarmos os tristes, orarmos pelas pessoas, mesmo por aquelas que nos perseguem, orarmos pelas autoridades constituídas. Jesus diz que é para nós anular o mal fazendo o bem. Ele diz que é para nós bendizer as pessoas. Nós não devemos nunca falar mal das pessoas. É para nós abençoar e nunca amaldiçoar. Jesus disse que nós devemos nos exercitar para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos temperar a terra. Se todo mundo começar a fazer as coisas erradas, isso aqui vira um caos. Mas se aonde houver ódio, eu entrar com o amor, eu anulo o ódio. Se onde houver a guerra, eu entrar com a paz de Cristo, eu vou parar a guerra, vou anular a guerra. Se aonde houver a enfermidade, em nome de Jesus, eu entrar com mãos abençoadoras para curar, haverá grandes curas no meio do povo, e muitos crerão no Senhor e passarão a agir também como Jesus. Se aonde estiver a intriga, a discórdia, eu levar a palavra do Evangelho, as boas novas, que saram os comportamentos, que curam a alma, que trazem saúde para o indivíduo, então eu farei diferença onde eu chegar, e você também. Glória ao nome do Senhor. E dentro desse processo, na estrada da vida, nós podemos fazer o nosso planeta ser um planeta melhor, e o nosso mundo ser um mundo melhor. Alguém profetiza só desgraça, né? Ai, meu Deus, mas está escrito que vai vir a besta, e está escrito que vai vir a grande tribulação. Está mesmo, está escrito. Só que você não precisa viver ela. Só que você não precisa pegar a besta na sua vida. Entendeu? Você e eu não precisamos nos envolver com isso. Nós podemos seguir fazendo o que Cristo mandou. O que Cristo disse? Vai tu e faz o mesmo. Que mesmo? O mesmo que o samaritano fez. Vai tu e unta as feridas. Vai tu e consola os tristes. Vai tu e pede a Deus uma palavra boa para dizer ao que está cansado, ao que está triste, ao que está angustiado, ao aflito. Diz para ele: bem te irá, o Senhor te abençoará. Oh, glória a Deus. Diz para aquele que caiu: o Senhor te erguerá. Diz para aquele que está sem ânimo, sem vigor, diz: olha, o Senhor renova as forças do cansado e dá ânimo para aquele que não tem mais nenhum vigor. Vai tu e faz o mesmo. Diz para os que estão sem alento que o Senhor é a força deles. Diz para os perdidos: o Senhor te chama, tu serás salvo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E assim sucessivamente. Abençoa sempre. Vai tu e faze. Vamos orar? Glória.